bem-vindos a mais uma aula de quarta-feira. Hoje nós falaremos sobre Libras. O que é, como surgiu, de onde veio, né? O que vem a ser, é uma língua, é uma linguagem, para que serve, para que não serve? Então hoje o nosso tema será tratado sobre isso, tá? Obviamente que para que você possa compreender claramente e com o objetivo de você alavancar a sua fluência na Libras, antes de você compreender de fato o que é a Libras, como surgiu, é importante que você entenda um pouco também sobre a comunidade surda. Não tem como falar de Libras sem não citar a comunidade surda e a história da educação dos surdos. Então, por isso, hoje e durante todas as nossas próximas aulas de quarta-feira, nós teremos uma surda presente aqui conosco, que irá contribuir e muito para o seu aprendizado na Libras, tá? Então, daqui a pouquinho a Larissa estará aqui conosco, onde ela vai compartilhar um pouco, onde ela vai contar um pouquinho dela, né? E como sempre, você que está aí nos acompanhando toda quarta-feira já sabe como funciona. Dúvidas? Escreve nos comentários. Elogios? Escreve nos comentários, né? Quer compartilhar algo? Escreve nos comentários. Seguinte então, galera, a partir de hoje, né, nas próximas aulas, estará conosco uma surda, a Larissa, e ela sempre vai compartilhar conosco algo. Se vocês tiverem alguma curiosidade, alguma pergunta, é uma oportunidade para vocês terem contato com os surdos, né? Para vocês iniciarem essa jornada do aprendizado da Libras, ou quem já está nessa jornada sabe que o que eu estou falando aqui é a mais pura verdade. Não tem como ser intérprete de Libras, instrutor de Libras, profissional da área de Libras, sem ter contato com o surdo. Mas Aline, eu não conheço nenhum surdo nessa cidade, eu não conheço nenhum surdo e tal. Mas quem disse que a gente está falando de um contato físico, né? Você ter um contato com um surdo, ainda mais nesse período que nós estamos vivendo de pandemia, isso tem nos ajudado muito, muito mesmo. Então o contato não precisa ser, né, aqui cara a cara, ele pode ser um contato virtual. Inclusive, mais uma novidade, tá? Toda segunda e toda sexta você terá a oportunidade de entrar ao vivo no Instagram com uma surda. Então, com a Larissa, que vai estar aqui com a gente daqui a pouquinho, eu vou chamar ela. Então, olha que legal isso. Além de todas essas oportunidades, aula de quarta-feira grátis, canal do Telegram, Prosa e Libras, que a gente vai falar um pouquinho dele para vocês também. Olha quanta coisa legal você tem, tá? Olha quantas oportunidades aí jogadas na sua frente. Então, bora se inscrever no nosso canal, bora participar das nossas aulas e vamos iniciar essa jornada juntos, tá? Você também pode aprender Libras, tá? Preparada, Larissa? Pode trocar agora, produção? Então agora eu vou trocar, tá? Porque eu vou fazer a voz da Larissa, para o pessoal que tá aí que ainda não tem conhecimento em Libras. Então a gente vai fazer uma troca aqui, ok? Vamos lá. Olá! Tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Larissa, né? Alguns já me conhecem aqui. E hoje é um tema muito importante, né? Muitas pessoas têm dúvidas sobre esse tema. Libras é uma língua? É uma linguagem? O que será que é? Então hoje a gente está aqui para explicar para vocês a característica da Libras, né? As características, para que vocês compreendam claramente sobre isso. A Aline deu uma introdução aqui para vocês, né? E já pediu para vocês curtirem a nossa aula de hoje, então eu estou pedindo de novo. Pedindo também para vocês entrarem no nosso canal do Telegram, porque lá vocês podem aprender novos sinais, participar de desafios. E também estamos presentes em todas as redes sociais ensinando para vocês sinais gratuitos, para que vocês aprendam sinais novos, né? E curiosidades também que vocês tenham, ok?
tem outra coisa também, tem o Prosa e Libras. O Prosa e Libras é toda segunda-feira, 9h17 da manhã, e toda sexta-feira, 8h17 da noite. Sexta-feira, o Prosa e Libras é comigo. Para quê? Para que você tenha um contato comigo. A gente pode entrar ao vivo, conversar, bater um papo. Então, ó, lembre disso. Sexta-feira, 8h17 da noite no Instagram, ok? Lá no Prosa e Libras vocês podem me perguntar sinais, podem me perguntar frases, curiosidades sobre a comunidade surda, enfim, tudo que vocês quiserem, tá? Então, espero vocês, sexta-feira no Instagram. Então, vocês sabem que é importante o tema de hoje sobre Libras? É uma língua, é uma linguagem? Isso é importante para a comunidade surda, né? É algo representativo. Vou compartilhar agora com vocês um pouquinho da minha história, um resumo, tá? Um resumo de como era a minha vida quando eu não sabia Libras, antes da Libras. Quando eu tinha mais ou menos 3, 4 anos, eu não sabia nada de Libras, não sabia da existência disso. E aí eu comecei a aprender, primeiro, o português. Fui na fono, treinava muito isso, mas eu percebi que isso não estava contribuindo para a minha vida. Eu me esforçava muito para aprender o português, me esforçava muito nos atendimentos com a fono, mas eu via isso como um sofrimento. E eu me esforçava. Aí eu tentei aprender o português, né? As palavras para mim, algumas coisas não faziam sentido. Então, aí eu comecei a frequentar uma escola em Osasco. E lá naquela escola era muito bom. Por quê? Porque era separado. Tinha ali o grupo dos ouvintes, né? E aí também tinha o grupo dos surdos, onde tinham muitos deficientes ali. E aí eu comecei a frequentar essa escola, a conhecer, isso eu tinha 6, 7 anos mais ou menos. E foi a primeira vez que eu vi e tive contato com um monte de surdos. Eu via Libras e eu admirava aquilo, foi algo que realmente mexeu comigo. Parecia que era como se a Libras estivesse me chamando. Eu fui ao encontro dessa língua e começou a fluir, comecei a me desenvolver, comecei a fazer as primeiras letrinhas em Libras e aquilo me ajudou muito. Quando eu comecei a aprender Libras, aquilo fez uma transformação dentro de mim. Eu comecei a aprender os primeiros sinais, fui memorizando os surdos, os próprios surdos foram me ajudando, eu fui evoluindo e aí eu fui conseguindo a ter uma abertura na minha mente, eu fui conseguindo entender melhor isso. E antes, né, como eu aprendi primeiro português, foi difícil para mim. Eu tinha uma mente fechada, não conseguia evoluir. Quando eu conheci a Libras, aquilo abriu a minha mente e eu consegui me desenvolver. E agora eu estou bem melhor, né? A Libras como primeira língua para mim e o português como uma língua secundária. É importante para mim aprender o português também, né? Eu quero me desenvolver no português também, mas a Libras é a minha língua. Porque com a Libras eu consegui fazer faculdade, eu consigo me comunicar no meu trabalho, eu consigo ajudar os outros ouvintes também que querem aprender Libras. E para a comunidade surda é uma escolha nossa, a Libras como um idioma nosso, né? Essa é um pouco da história da minha vida. Eu resumi aqui para vocês, né? Mas se vocês tiverem alguma dúvida, toda quarta-feira eu estarei aqui para compartilhar um pouco da minha história com vocês. E se vocês tiverem dúvidas, perguntas sobre a experiência da minha vida, aproveitem essa oportunidade, ok? Então, resumi aqui minha história. E agora, a Aline vai voltar para complementar o que vocês acabaram de aprender sobre a cultura surda. É uma língua, uma linguagem, então a Aline vai explicar uma parte técnica sobre isso. E se durante essa aula vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta,
Manda aqui nos comentários que no final da aula nós vamos responder, ok? Troca. Show, galera! Muito bem! Ok! E aí? Bom, vamos lá. Então, a Larissa, ela acabou de compartilhar aqui conosco um pouco da história dela, né? Porque, como eu disse aqui antes da gente começar a aula, não tem como nós falarmos de Libras ou, né, se é uma língua, se é uma linguagem, não tem como a gente compreender 100% o que é Libras sem antes conhecer um pouco da comunidade surda, né? Claro que assim, o que a gente tem para falar da comunidade surda é muita coisa, é muita história, mas o fato de vocês terem essa oportunidade nas aulas de quarta-feira de ter um contato com um surdo, mesmo que seja virtual, mas você tá ali vendo o surdo sinalizar, você tá sentindo como é essa essência que só o surdo tem, isso vai te ajudar a chegar na fluência da Libras. Não tem como não chegar, né? Puxa, mas eu não tenho contato com o surdo, puxa, mas eu não consigo identificar um surdo. Eu vou compartilhar aqui com vocês uma experiência de vida minha, pessoal, tá? Particular, para que vocês possam compreender de um modo geral o que eu tô querendo dizer com isso. Houve uma época da minha vida, né, que eu fiz intercâmbio. Então eu fui morar no México. Morei 1 ano em Coatzacoalcos, no México. E quando eu cheguei lá, eu já sabia espanhol. Não vou falar que eu dominava espanhol, tá? Porque eu sabia o básico. E eu pensava, puxa, eu sei o básico, né? Então agora eu tenho que dar a cara, né? Tenho que criar coragem e ir. Aí eu fui pro México, fiz o intercâmbio lá. Nas primeiras semanas, eu sofri, cara do céu, eu sofri demais, porque eu não conseguia entender o que eles falavam. Daí eu ficava assim, meu Deus, eu fiz espanhol antes, fiz quase 1 ano de espanhol e tal, e mesmo assim, eu não tô conseguindo entender, né, o que eles estão falando. O que é isso? Mas foi acontecendo uma coisa que foi natural, entendeu? O aprendizado da Libras, ele tem que ser natural, ele não tem que ser forçado. E aí foram se passando os dias e eu fui me acostumando com aquele sotaque, fui me acostumando com o jeito, né, dos mexicanos. Eu fui me acostumando e quando eu percebi, eu praticamente já era uma mexicana, sabe? De tanto que eu consegui compreender aquilo. Agora, o que eu tô querendo dizer para você? Se você participar das nossas aulas toda quarta-feira, pode ser que em algum momento, né, você pense, nossa, a Larissa sinalizou muito rápido. Se não tivesse o intérprete voz fazendo, né, a voz da Larissa, eu não iria compreender. Ou você pode estar pensando alguma coisa do tipo isso, né? Mas se você começar a participar toda quarta-feira das nossas aulas, estar presente aqui conosco, pode ser que chegue um momento que você desligue o áudio do seu celular ou do seu computador aí e tente interpretar o que a Larissa está falando sem a voz do intérprete voz. Até porque terão algumas aulas aqui de quarta-feira que ela vai fazer só em Libras também. Então, isso vai te ajudar. E é nisso que eu quero chegar. Você precisa ter um conhecimento prévio da comunidade surda, tá? Você precisa ter um conhecimento sobre a história dos surdos para você entender como surgiu a Libras. Se você não entender como tudo começou lá atrás, você não vai entender de onde e como surgiu a Libras. Então, essa aula de hoje está sendo uma oportunidade para você, para que você conheça a comunidade surda diretamente de um surdo, né? É um surdo que está contando aqui a história dele, e você compreenda como surgiu a Libras. Então, como é que surgiu isso? Antigamente, lá atrás, né, lá no passado, não existia uma forma de se comunicar com os surdos, tá? Se a gente pegar a história da Libras, vocês vão perceber que tem várias teorias. Olha que louco isso! Existe até umas teorias que acreditavam que os surdos eram deuses.
e que eles não falavam com pessoas ouvintes da Terra porque eles só se comunicavam com deuses, né? Então a forma deles se comunicarem, como eles não falavam, era somente com os deuses. Então é por aí, esse é o sentido. Tem várias teorias que mostram sobre como surgiu a Libras, mas a língua brasileira de sinais, ou seja, a Libras, ela veio de uma estrutura da língua francesa. Por quê? Porque foi um francês que veio para o Brasil e trouxe a língua de sinais. Inclusive, tem alguns sinais que são muito parecidos com a língua francesa de sinais. Ah, Aline, então peraí, tá começando a fazer sentido para mim. Então quer dizer que a Libras é só no Brasil? Exatamente. Por isso que é a língua brasileira de sinais, porque é no Brasil, tá? Lá nos Estados Unidos é a língua americana de sinais. Lá na Alemanha é a língua, né? Então, cada país tem a sua língua de sinais. Igual, por exemplo, o português, né? Aqui no Brasil, nós falamos português. Nos Estados Unidos, inglês. No México, alemão. Então, cada país tem o seu idioma. É a mesma coisa que acontece com a Libras, ok? Está claro isso para vocês? Vocês estão conseguindo compreender a origem da Libras, de onde veio a língua brasileira de sinais? Estão conseguindo acompanhar, tá? Opa, a produção tá falando aqui que eu disse que no México se fala alemão. Que absurdo uma coisa dessas, gente. Vocês não me corrigiram? Era para ver se eles estavam prestando atenção na aula. Gente, no México não se fala alemão, tá? Se fala espanhol, pelo amor de Deus. E vocês não me corrigiram, produção? Vocês podiam ter gritado aí do fundo, né? No México se fala espanhol, não alemão. Galera, desculpa aí, tá? Não é alemão não, tá? No México se fala espanhol. Eu falei alemão mesmo? Nossa, depois eu vou voltar essa aula aqui pra ver. Então vamos lá. Voltando aqui, né? Só pra gente voltar aqui o conteúdo da aula. Cada país tem a sua língua de sinais, assim como cada país tem o seu idioma, né? Na Alemanha tem o alemão, melhorou? Corta daí a parte que eu falei. No México tem o espanhol, obrigado. Então, cada país tem a sua língua de sinais, assim como cada país tem o seu idioma, tá? Tá, mas Aline, eu ainda fico com dúvida, né? Apesar da Larissa já ter explicado e tudo mais, por que Libras é uma língua e não uma linguagem? Primeiro, a gente precisa entender qual é o conceito, né, na teoria, do que é linguagem ou linguística. Pode ser chamado das duas maneiras, tá? Linguagem e linguística. Então, a gente precisa entender esse conceito, né? É importante. Linguagem ou linguística é a capacidade que nós possuímos, tá? De expressar os nossos pensamentos, ideias ou opiniões, tá? E também sentimentos. Então, pensamentos, ideias, opiniões, sentimentos. E como é que a gente pode expressar isso, né? Essas características dentro da linguagem ou da linguística. Nós podemos usar dentro de uma linguagem inúmeros tipos de gestos e regras com sinais convencionais, como por exemplo a linguagem escrita é uma forma de linguagem, a mímica é uma forma de linguagem, por isso que Libras não é mímica, tá? Quando alguém falar pra você, ai, que legal, eu vi você, Aline, eu vi você fazendo mímica. Não, tá? Libras não é mímica. Respeite a comunidade surda, respeite os surdos. Libras não é mímica, ok? Como, por exemplo, sei lá, você quer criar alguns gestos aí e tal. Então, linguagem é isso. E a língua, um idioma, é diferente, porque possui uma estrutura. E quando nós falamos que possui uma estrutura, é um idioma, tá? Como, por exemplo, quando você vai aprender o português.
Antes de você aprender o português, você tem que seguir ali uma estrutura. Você tem que saber como conjugar os verbos. Você tem que saber onde usar as preposições. Não é assim? Quando você vai escrever uma redação, né? Quando você vai aprender o inglês, mesma coisa. Você tem que aprender a estrutura daquela língua. Ok? Tá ficando claro isso para vocês? Estão compreendendo o raciocínio dessa aula e a importância de você entender por que Libras é uma língua e não uma linguagem, né? Se houver perguntas, tanto para mim quanto para a Larissa, manda aí nos comentários que a gente vai responder tudo no final da aula, tá bom? Vai mandando aí, que a gente responde daqui a pouquinho. Como a Libras possui uma estrutura, assim como o inglês, o espanhol, o alemão, né, ou qualquer outro idioma, nós precisamos seguir essas estruturas, compreender essas estruturas para não errar sinais. Se você errar um dos 5 parâmetros da Libras, ou seja, as 5 regrinhas da Libras, você pode travar a sua fluência, você pode distorcer a conversa ali com um surdo, né? Se você, errei e tal. E aí, isso pode acabar te impedindo de chegar na fluência. E até mesmo, eu já escutei muitas pessoas falando, eu quero aprender Libras, mas eu tenho medo. Eu quero aprender Libras porque eu tenho medo de errar, né? Ou alguma coisa do tipo. Então, essa aula, inclusive, é para você não cometer esses erros, para você conseguir compreender. E como é que eu não cometo esses erros, Aline? Seguindo os 5 parâmetros corretamente. E claro, aprendendo com um método e com uma metodologia que realmente vai funcionar, tá? Funcionou para mim, funcionou para vários de nossos alunos aí e com certeza vai funcionar para você, ok? Qualquer pessoa pode aprender Libras. Nós temos alunos de 4 a 70, 80 anos de idade. Então, qualquer pessoa pode aprender, mas você precisa compreender. Então, às vezes a pessoa pensa, vou aprender Libras e já começa logo de cara nos sinais. E talvez esse não seja o caminho correto, tá? Você precisa seguir um método, compreender a comunidade surda. Por isso que toda quarta-feira, 9 horas da noite, vocês terão essa oportunidade de conhecer toda quarta-feira um pouquinho da comunidade surda, ok? Bom, vamos lá. E agora, para ficar mais claro para você ainda tudo isso que eu estou falando, eu vou te dar exemplos. Então, esse é o momento de você pegar aí o seu caderno, seu lápis, sua caneta, sua borracha, enfim, o que você achar que deve pegar e usar as suas mãozinhas, tá? Nós vamos praticar sim. Ah, mas Aline, não tem como aprender Libras só na teoria? Não, tá? Para você aprender Libras de verdade, você vai ter que mexer as suas mãozinhas agora. A gente vai ter que praticar com as mãozinhas, né? Para que você consiga de fato aprender, ok? E ó, dá uma curtida aqui na nossa aula de hoje, tá? Não esquece, a produção está colocando aí nos comentários o link do nosso canal do Telegram. Entra no link do canal do Telegram, tá? Participa do nosso canal do Telegram. Participe de nossas aulas ao vivo toda quarta-feira, 9 horas da noite, tá? Para que você de fato saia do zero. Saia daquele constrangimento de travar na hora, toda vez que vê um surdo, ou travar na hora que chega um surdo no seu trabalho, ou não entender o que os surdos estão falando. Às vezes eles estão falando mal de você e você nem sabe, ó. Então, bora quebrar essa barreira na comunicação, ok? E conte com a gente, né? A gente tá aqui para isso, as aulas de quarta-feira são para isso, o Prosa e Libras são para isso, então bora lá, ok? Vamos lá. Seguinte, galera, para eu explicar para você na prática, né, para que você não erre os sinais, para que você não trave toda vez que ver um surdo, para que você quebre essa insegurança que você pode ter ao encontrar um surdo, eu vou te explicar resumidamente o que são
os 5 parâmetros da Libras, tá? Nós temos uma aula completa dos parâmetros da Libras aqui no nosso canal do YouTube. Aí eu aconselho você a procurar essa aula, procura lá, parâmetros da Libras Integra Surdos, e assistir essa aula completa, porque aqui eu vou fazer um resumo delas, tá? Basicamente, a estrutura da Libras possui 5 parâmetros. São eles: configuração de mão, ponto de articulação, movimento, expressão facial e corporal e orientação e direção, tá? 5 parâmetros. Se você compreender esses 5 parâmetros, né, cada um deles, se você entender claramente, você não vai errar os sinais, tá? Então, puxa, que legal, compreendi, entendi. Beleza, você não vai errar os sinais, você não vai mais travar toda vez que ver um surdo, porque o que te faz travar quando você vê um surdo é a sua insegurança, e o que te causa insegurança é o seu não domínio dos sinais, e você dominando os 5 parâmetros, isso vai te ajudar a chegar na fluência, a alavancar a sua fluência e a quebrar de uma vez por todas essa barreira na comunicação, tá? Então você vai poder conversar com o surdo no seu trabalho atual, transformar a sua vida profissional, porque isso vai fazer diferença no seu currículo. Você vai poder de repente ser um intérprete, um instrutor, um professor de Libras, mas você precisa entender a comunidade surda, primeiramente, e a estrutura da Libras, ok? Bora lá? Então, olha só, hoje eu vou te ensinar 1, 2, 3, 4, 6 sinais com exemplos na prática para você conseguir compreender isso mais claramente, tá? Surgiu dúvidas, Aline, tô com dúvida nisso e tal, vai mandando aí nos comentários que daqui a pouquinho a gente já abre para perguntas, tá? Primeira coisa, eu vou te ensinar o sinal de televisão e o sinal de trabalhar, ok? Então vamos lá. O sinal de televisão você vai fazer as 2 mãos configuradas em L, tá? Esse é bem facinho, vocês podem até ver que tem um formatinho de um L aqui, né? As 2 mãos em L. E o movimento é esse aqui, ó, tá? Então você levanta um, levanta o outro, levanta um, levanta o outro. Esse é o sinal de televisão ou o sinal de TV, é a mesma coisa, tá? Se você colocar a mão com a palma para baixo e fizer esse mesmo movimento para frente e para trás, é o sinal de trabalhar. Então, olha como é importante você compreender a estrutura da Libras e compreender por que é uma língua e não uma linguagem. Porque se você mudar um parâmetro dessa língua, ele já vira outro significado. Mas o que é o parâmetro, Aline? Lembra que eu falei para vocês que tem 5? Palma, orientação da palma para frente é um parâmetro. Televisão. Orientação da palma para baixo é outro parâmetro. Trabalhar. Então, errou um dos 5 parâmetros, errou o sinal, tá? É muito importante que você compreenda isso. Agora eu vou pegar outro exemplo aqui. Eu vou pegar o sinal de Rússia e o sinal de restaurante, tá? Agora nós vamos falar do ponto de articulação. O que é o ponto de articulação? É onde você faz o sinal. Pode ser feito aqui no seu corpo ou ele pode ser feito fora do seu corpo. Então veja bem, vamos aprender agora o sinal de Rússia. O sinal de Rússia você vai usar a mão em R, tá? Então cruza aqui os dedinhos. Ele é feito próximo à boca, mas você não vai encostar na boca, ele só é próximo e você vai movimentar para lá e para cá, para lá e para cá. Esse é o sinal de Rússia, tá? Agora você vai fazer o sinal de restaurante. Então você vai encostar de um lado da bochecha até o outro lado da bochecha. Esse aqui é o sinal de restaurante, tá? Olha a diferença. Rússia e aqui restaurante. Por que nós escolhemos esses 2 sinais para você compreender e não errar e não falhar
e não se sentir inseguro toda vez que se deparar com um surdo. Porque esse sinal, ele enfatiza o ponto de articulação, ou seja, aonde você faz o sinal. O Rússia, eu faço o sinal no espaço neutro, eu não encosto na minha boca. E o restaurante, eu encosto de um lado a outro da bochecha. Compreendeu esses parâmetros? Está ficando claro para você isso que eu estou falando? Com certeza você vai alavancar a sua fluência, tá? E se você não sabe nada de Libras agora, você não pode falar que está no zero. Por quê? Porque você acabou de aprender 4 sinais, né? Então a gente aprendeu televisão, palma para frente, trabalhar, palma para baixo. Aprendemos Rússia em R e aprendemos restaurante, de um lado a outro da bochecha, tá? E agora os 2 últimos sinais para a gente finalizar aqui. Amanhã e não saber. São 2 sinais que o pessoal confunde muito, muito mesmo, tá? Mas se você compreender os 5 parâmetros, se você entender a estrutura da Libras, isso vai te ajudar a chegar na fluência, não travar, não sentir medo e ter domínio dos sinais. É isso que falta, domínio dos sinais, tá? Vamos lá, amanhã a configuração de mão é palma aberta, abaixa o dedo do meio, tá vendo esse dedo aqui, ó, do meio, e você vai encostar aqui nessa região da têmpora, tá? E faz esse movimento assim, ó, subindo, ó, ele sobe, tá? Esse é o sinal de amanhã, amanhã. Já o sinal de não saber é a mesma configuração de mão, você vai colocar no mesmo ponto de articulação, só que você vai jogar para frente, ó, não saber, não saber. O que enfatiza no sinal de amanhã e no sinal de não saber? É o movimento do sinal, tá? Mas Aline, como é que eu faço, né? Como é que eu sei o movimento de sinal? Como é que eu sei se ele vai para cima, se ele vai para baixo? Tudo está relacionado ao método como você aprende, tá? Então, você está aprendendo da maneira correta, você vai memorizar da maneira correta. É automático isso. Não tem como não acontecer, né? Ok? Ficou claro para vocês a diferença de língua e de linguagem? Ficou claro para vocês por que Libras é uma língua e por que é importante conhecermos a comunidade surda? Ok? Vai mandando aí nos comentários as suas perguntas que a gente já vai abrir. Então, vamos lá. Recapitulando, o que você precisa para ser fluente em Libras? Para entender a diferença de uma língua e de uma linguagem, para entender o conceito de Libras. Primeiro e imprescindível, assim, de fato, conhecer a comunidade surda. Aline, você me trouxe um problema, já no primeiro item aí. Qual é o problema? Eu não conheço a comunidade surda. Eu não conheço nenhum surdo. Realmente, pode ser que eu tenha te trazido um problema. Mas logo em seguida, eu já estou te trazendo a solução. Participa das nossas aulas de quarta-feira. Toda quarta-feira, às 9 horas da noite. Participa dos nossos Prosa e Libras, tá? Prosa e Libras de quando? Toda segunda-feira, 9h17 da manhã. Toda sexta-feira, 8h17 da noite. Pode ser que sábado e domingo a gente apareça por aí também. Como é que você vai ficar sabendo se a gente vai aparecer sábado e domingo? No canal do Telegram. É lá que a gente avisa, tá? Então, o primeiro problema já foi solucionado. Não fala mais pra mim que é um problema porque não é, tá? Então, ok. Já conheço a comunidade surda. Já estou inserida na comunidade surda. Isso já é um grande passo, 50% do seu caminho andado, tá? O restante vai da sua prioridade. O que você quer? Você realmente quer chegar na fluência? Você realmente quer ter uma transformação na sua vida profissional e pessoal? Então, bora pro segundo passo, tá? A mudança começa em você. A gente garante nossa parte, agora
tem que ter a de vocês também, ok? Então é isso, galera. Só lembrando, é isso que você precisa compreender, uma revisão dos sinais que a gente acabou de ver, tá? Então você aprendeu televisão e trabalhar, e você entendeu a diferença deles. Você aprendeu Rússia e restaurante, e você entendeu a diferença deles. E você aprendeu amanhã e não saber, ok? Tudo bem? Joia? Cadê o curtir da nossa aula aqui? Vamos lá, agora a gente vai abrir para as perguntas, produção? Então vamos lá. Agora a Larissa volta que a gente vai ler aqui as perguntinhas de vocês, tá? E aí a gente já vai finalizar a aula. Dá para ver nos dois. Show! Primeira pergunta que temos aqui no Instagram do Brandão. Sou iniciante e nunca tinha parado para pensar, mas hoje estudei sobre a diferença que tem em cada região mesmo. Ó, pessoal, só para quem é a primeira vez aí, como a Larissa é surda, às vezes ela lê o português é difícil para ela, né? Aí eu paro, interpreto e daí a gente continua. Então, às vezes é que eu tô interpretando aqui para ela, tá? Ótimo comentário, viu? Show! Que legal que a gente conseguiu te ajudar, que a gente conseguiu contribuir para você. Poliana, desculpe atrapalhar, mas como é mesmo sinal de errar? Sinal de errar. Ela quer aprender. Ó, uma palma da mão aberta, a outra mão em P. Aí você coloca sobre a palma e erra. Isso, certinho. Muito bem. Show! Priscila, olá, eu gostaria de saber sobre o curso de vocês. Ah, ela quer saber o curso. Legal. Priscila, no momento nós não estamos com as matrículas abertas, tá? Acabou as vagas. Vaga 0, né? Mas a boa notícia é que a produção vai colocar aí nos comentários, tá? Uma fila de espera. Então, clica e entra para nossa fila de espera, ok? Uma pergunta no Instagram da Pri Ferreira. Eu fiz um curso básico e não sei nada. Priscila, seguinte, ó, uma coisa é falar a verdade, hein? Você que já tem o básico, se você conseguir entrar no nosso curso da turma online, você vai alavancar, ó, muito mais, tá? Muito mais mesmo. Então, a produção também vai colocar aí nos comentários. Ah, não, no Instagram o link tá na bio, né? Pra galera do Instagram, entra no link da bio e tem uma fila de espera, tá? Pra quando a gente abrir as vagas. Isso aí. Dá um curtir aí, galera. Galera do YouTube, dá um curtir. Galera do Insta, coraçãozinho. Não esqueçam que toda segunda, 9h17 da manhã, tem o Prosa e Libras. E toda sexta, 8h17 da noite, tem o Prosa e Libras com a Larissa. Vocês podem entrar ao vivo ali, a cores, para bater um papo com a Larissa, tá bom? Vamos lá. Silene, desenvolve umas frases, Aline, por favor. Oi? Os sinais para fazer de novo? Uma frase? Então, vamos lá. Vou fazer aqui com o sinal de TV, tá? Ó, vou fazer aqui, ó. Eu assistir TV. Eu só não faço mais, galera, porque não dá tempo, tá? Mas a gente vai anotar isso daí. Anota aí, produção. Frases para treino. Aí a gente coloca para vocês. Mas, ó, eu assistir TV. Aí você já coloca em prática aí, tá? Sandra, tem surdo que se recusa a aprender Libras? Vou deixar a Larissa responder essa. Tem surdo que não aceita Libras? Tem, alguns sim. Por quê? Porque o surdo, tem surdo que prefere, por exemplo, usar o implante, que prefere usar só o aparelho. E ok, respeitamos isso. Tem surdo que prefere só oralizar. Então é um direito dele. Mas a maioria escolhe Libras, né? A maioria, é um direito do surdo. Às vezes também
O surdo tem medo, né, de dentro da família, de repente, ele não aceitá-lo. Também pode acontecer. Verdade? Certo. Ok? Muito bem. É isso aí, produção. Dois últimos comentários. Janaína no Insta. Qual o valor do curso? Quero saber. Janaína, manda para nossa produção aí um direct, tá bom? No Insta. Daí eles mandam para você lá as informações, ok? Show. Nossa, bastante pessoas participou. Legal. Legal. Ó, toda quarta-feira a Larissa estará presente aqui conosco, tá? Aí, ó, que legal. Dentro do nosso canal do Telegram, às vezes vocês podem opinar também qual o tema que vocês querem, qual curiosidade que vocês têm dos surdos. Então, aproveita, tá? Aproveita essa oportunidade. Iolene. Como introduzir a Libras para uma criança surda que não se comunica por meio de nenhum sinal? Eu vou explicar para você, resumidamente, o que você pode fazer nessa situação, tá? Para você ensinar as crianças surdas, o melhor é o visual, né? Então, por exemplo, e desenho. E também o concreto também, o material. Por exemplo, ó, vou mostrar para você. Vamos supor que a Larissa é uma surda que não sabe Libras, zero de Libras, zero, não sabe nada. Se eu chegar para ela e fazer o sinal de caneta, eu vi também, de caneta, mas ela não sabe o que é. Ó, então eu vou chegar para ela e falar, caneta, caneta. Ela vai reproduzir. Mas o que é? Caneta, o que é? Ela só vai copiar, ela não sabe o que é. Aí eu vou chegar para ela e mostrar. Caneta, caneta, pronto, aprendeu, tá vendo? E é isso que você tem que fazer com sinal por sinal. Que foi, produção? O que aconteceu aí? Fátima, obrigado, a Fátima. Aline, você é linda. Obrigado, Fátima. É isso aí, gente, encerramos por hoje, tá? Quarta-feira que vem estaremos de novo, a Larissa e eu, toda quarta. Temos o Prosa e Libras, tá bom? Sexta-feira à noite, Prosa e Libras com a Larissa. Segunda-feira comigo. Sábado e domingo, talvez, né? Talvez, pode surpresa. Talvez sim, talvez não. Então é isso, tá? Aproveitem essa oportunidade. Muito obrigada pela presença de vocês e nos vemos quarta-feira que vem.